Qual o melhor fundo de investimento imobiliário para investir em 2020? Mas, Gustavo, 2020 já está acabando. Sim, mas nós temos essa reta final, temos 2021 entrando, o ano ainda não acabou e nós precisamos saber quais são as melhores alternativas. Meu nome é Gustavo Grace, estou aqui à disposição de vocês para colocar todo o conhecimento que eu tenho de 15 anos no mercado financeiro. Sou planejador financeiro CFP e quero colocar à disposição de vocês o conteúdo necessário para vocês também alcançarem sua liberdade financeira, sem depender de aumento de governo, sem depender de previdência social. Se você está gostando desse conteúdo, quer outros conteúdos parecidos com esse por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acione lá o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário para nos contar o que você quer continuar assistindo por aqui. Vamos lá então falar dos fundos de investimento imobiliário agora nessa reta final de 2020, o que é mais interessante. Eu peguei e coloquei para vocês aqui, agora numa carteira de novembro de 2020, o que as corretoras e casas de análise estão fazendo na distribuição de segmentos. Exatamente, nós temos alguns segmentos de fundos de investimento imobiliário. E os principais que mais aparecem nessas carteiras estão aqui, ó. Recebíveis, então são fundos que vão buscar créditos privados para dentro da sua carteira, vão buscar aqueles títulos chamados de CRIs e vão tentar buscar uma remuneração em cima desses CRIs. E às vezes acabam puxando também outros fundos para dentro de sua carteira. Temos os logísticos, os shoppings, lajes corporativas, que são os grandes escritórios, aí, principalmente no eixo Rio-São Paulo, os híbridos, que acabam misturando um pouco de cada um desses aqui, e os fundos de fundos, que são fundos que buscam cotas de outros fundos para ganhar com a valorização dessas cotas dos outros fundos de investimento imobiliário. E ao montar a sua carteira de fundo de investimento imobiliário, você tem que olhar para o segmento. Tem que olhar para o segmento para ver qual distribuição você vai buscar. Depois que você escolheu a distribuição entre segmentos, aí sim, dentro de cada segmento, você escolhe qual é o fundo de investimento imobiliário mais interessante aí de acordo com a sua estratégia. E aí, para buscar subsídios sobre o segmento, nós podemos sim olhar, por que não, quais são as carteiras recomendadas dos analistas das corretoras e de casa de análise. E aí nós temos algo que realmente reflete o que aconteceu, o que vem acontecendo aí na crise e a retomada da economia, que ainda não é 100%. Nós temos diversos segmentos. O segmento shopping e o segmento laje corporativa são dois segmentos aí que foram sim amplamente atingidos pela crise. Os shoppings ficaram fechados, então você teve um grande número de vacância e também falta de pagamento e inadimplência dos lojistas lá que tinham espaço alugado em diversos shoppings do país. Atividade parada, não entra dinheiro em caixa, não paga. Não paga, o fundo não recebe a receita, não tem o que distribuir para o seu cotista. Então foi um setor amplamente impactado pela crise e vem sendo ainda retomado ainda, por mais que esteja aberto aí 100% hoje dos shoppings, você tem um movimento menor, um consumo um pouco menor se comparado ao período no ano passado. Lajes corporativas são os grandes escritórios, principalmente Rio São Paulo, também sofreu com esse problema aí da inadimplência e de vacância. E aí hoje você tem aí os gestores buscando uma posição maior, os analistas recomendando o quê? Recebíveis e ativos logísticos, que foram realmente os dois segmentos aí que se destacaram nessa crise, se mostraram mais resilientes, mais resistentes aí à porrada da crise. Do lado dos recebíveis nós temos aí os fundos que acabam trazendo títulos de crédito privado para dentro da carteira, são os CRIs, créditos recebíveis imobiliários, e aí os gestores aí, eles conseguiram sim montar carteiras muito boas aí de CRIs dentro do fundo, trazendo aí títulos com ratings AAA e também outros ratings aí mais elevados, o que garante uma boa diversificação. Sim, você tem um título de crédito ali de pessoa com potencial de não te dar o calote, e aí se mostrou realmente como algo resiliente e conseguiram continuar entregando o resultado, conseguem ainda entregar o resultado depois da crise, e aí a aposta, não vou colocar como aposta, mas a análise que se faz é realmente que eles se mostram resilientes. E os galpões logísticos? Pô, os galpões logísticos está aqui, ó. Por que eles resistiram tanto na crise? Porque cresceu o e-commerce. Então você tem grandes centros de distribuição que são alugados pelas grandes empresas do país e houve muita entrega online, compra online. E aí, essa parte da economia não parou. A loja física estava fechada, mas a empresa, você pega uma lojas americanas da vida, Magazine Luiza, continuou entregando produtos. Então ela continuou vendendo, continuou entrando receita e ela foi lá, pagou o aluguel do seu galpão, do seu centro de distribuição.
Tá aí, ó. Então, resiliência também do setor alimentício, que nós temos os centros de distribuição dos grandes supermercados, impacto moderado na crise. Então, a inadimplência, a vacância foi pequena, foi menor nesse setor de galpão logístico. É por isso que o peso hoje está grande nessas carteiras. Eu, particularmente, deixo um peso maior. Também tem alguma coisa ali de shopping laje corporativa. Não é recomendação de compra, é apenas uma informação para você adicionar aí a sua análise, a sua avaliação na hora de você montar a sua carteira de investimentos. Então vamos lá. Só para ver isso aí em números, você tem aí, olha só, você pega o primeiro trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2020, que já fechou agora em setembro, você vê a inadimplência e a vacância caindo. Você vê a taxa de vacância saindo de 23% para 17% nos galpões logísticos aí em São Paulo. Então olha só que informação interessante. Mesmo na crise, o setor conseguiu aí manter lá os seus contratos de aluguéis em dia e aí conseguiram entregar bons resultados para os cotistas. Então tá aí, essa é a situação dos galpões logísticos. Você fez essa análise, decidiu o que você tem que fazer agora. Quero sim ter galpão logístico, recebíveis? Pô, beleza, o mercado todo quer. E aí o que acontece com o preço desses fundos que o mercado todo vê como mais resiliente e todo o mercado está achando interessante ter em carteira? Acaba subindo. E aí qual é o seu papel? Identificar os fundos de investimento imobiliário logístico, se esse for o caso, se essa for sua opção e não pagar caro. Simples assim. Já entendeu? Gostou do que eu coloquei aqui? Você pode avaliar ou não, pode de repente investir em shoppings que estão com valor descontado, esperando essa retomada, ou não, quero sim manter um setor resiliente, vou para o galpão logístico. O papel agora é não pagar caro. E aí você tem dois indicadores que podem te ajudar nessa avaliação. O primeiro deles é o preço sobre o valor patrimonial da cota. Então tá aí, ó, o PVP. Você vai olhar o PVP. O que é isso? A cota é negociada em bolsa de valores, tem um valor. Mas qual o valor da cota em relação ao patrimônio do fundo? O ideal é que fique no 1 quando você faz essa divisão. Então, se está muito acima do 1, quer dizer que aquele fundo, grosso modo, está esticado, está num patamar de preço muito alto. Então, não é tão interessante você, naquele momento, comprar aquele fundo. Então, tá aí, ó, só um exemplo. O preço negociado em bolsa desse fundo aqui, R$ 182,00. O valor patrimonial da cota, você pega todo o patrimônio lá do fundo, divide pelo número de cotas e você chega no valor patrimonial da cota, R$ 139,00. Só que a cota está sendo negociada a R$ 182,00. Olha só a diferença. Você está hoje pagando, quem está comprando a cota desse fundo, R$ 182,00, mas em termos de patrimônio, ela vale R$ 139,00. Isso nos dá um PVP de 1,3, 30% acima do valor patrimonial. É um preço alto, então pode ser que nesse momento não seja interessante você comprar a cota desse fundo. E o outro indicador que você tem depois, que você vai utilizar como subsídio, é o dividendo yield. E é interessante você olhar a evolução no tempo desse indicador, exatamente para você entender que você gosta de galpão logístico, show de bola, é resiliente, só que aquele fundo ele vai sofrer oscilações no seu preço na negociação diária em bolsa de valores. Então, depois que você identifica o segmento, qual é o seu papel? Esperar o momento em que o PVP esteja num patamar mais adequado. Então, tá aí, olha só a evolução desse fundo aqui. Você tinha um preço 110, 189, 173, 169. Então, olha só, o preço foi variando ao longo dos meses neste ano. E aí, o valor patrimonial da cota também sofreu uma pequena alteração. Qual é o PVP ao longo do período? Nós chegamos a um PVP de 0,82%. Olha só, quem comprou a cota aqui em março, lá quando houve um pânico generalizado, conseguiu pagar 18% abaixo do que vale a cota no valor patrimonial. Muito interessante. Logo depois, teve uma expectativa boa em relação aos logísticos, como eu falei para vocês. Olha só, 1,40%, 40% acima do valor patrimonial. Não estava tão interessante. Mas agora as coisas se ajustaram, ele voltou aí para 1,2%, 20% abaixo, acima do valor patrimonial. Então agora já está um pouco mais interessante do que estava em julho. E aí você tem que fazer essa análise. Eu geralmente adoto uma margem de segurança, porque os fundos que são muito bons, o que acontece? O valor patrimonial 1 para 1, você chegar num PVP de 1 para 1, quando chega ali, o mercado vê que ele está num preço interessante e vai com gana comprar a cota daquele fundo de investimento imobiliário.
Então ele acaba nunca chegando próximo ao PVP ideal, que seria esse valor de 1, o mesmo valor que está sendo negociado em bolsa, o mesmo valor da cota patrimonial. Então você trabalha nesses fundos melhores com uma margem de segurança ali, coloca 15%, 20%, dependendo aí do seu apetite por ter aquele fundo ou não em carteira, e aí você consegue fazer compras quando o preço se aproxima aí o PVP dentro dessa sua margem aí que você está trabalhando, 1,15, 1,20. Isso aí te dá pelo menos uma segurança maior de que você não vai comprar o fundo nos momentos mais caros. É uma estratégia interessante para você analisar aí ao comprar, adquirir cotas desses fundos. Eu peguei alguns fundos aqui como exemplo, coloquei lá no slide anterior, pode voltar ao vídeo se você não reparou, alguns exemplos de fundos de investimento imobiliário logísticos aí que compõem o FIX, tem uma boa negociação em bolsa de valores, uma grande liquidez, são fundos aí que aparecem em diversas recomendações de carteiras para você analisar como está hoje o PVP. Ó. HGLG 11, 1,2, BRCO 1,28, já um pouco esticado em relação ao seu PVP. O BTLG 1,12, você tem o LVBI hoje 1,10, um pouco mais próximo do seu valor patrimonial. Então, tá aí, é uma ferramenta que você pode utilizar, mas jamais faça uma análise utilizando unicamente este indicador. É um indicador adicional para você tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Isso serve para qualquer indicador. Nunca analise qualquer empresa, qualquer fundo de investimento imobiliário com base em apenas um indicador. Tem que olhar a qualidade do fundo, ver se um fundo é bom. Depois você vai olhar para o preço, sim, podendo buscar aí um momento um pouco melhor para comprar a cota desse fundo. E para fechar, fica aí de forma visual daquele fundo que eu coloquei para vocês, da evolução do PVP desde março até agora. Então, olha só, você analisa o fundo de investimento imobiliário, entendeu que é um setor resiliente, o logístico, só estou colocando como exemplo para fins educativos para você, mas estou mostrando também que o mercado acredita que esse setor ele tende a segurar mais sim, mesmo com o prolongamento da crise, aí é um setor mais resiliente. Então, olha só, você analisou, é fundo logístico que você quer? Show de bola. Qual é o fundo que você vai escolher? Tem que olhar o preço para não pagar caro. E aqui isso aqui fica bem visual quando você percebe que em março, no momento de pânico, um monte de gente vendeu, pessoas que geralmente não sabem o que estão fazendo, que simplesmente entram no mercado acionário ou de fundo de investimento imobiliário buscando lucro alto, sem analisar um fundo, e aí no momento de pânico vende. E aí cria excelente oportunidade. Olha só, para quem gosta daquele fundo e quer comprar e colocar para dentro da carteira. Valor patrimonial abaixo do valor da cota patrimonial, o valor de mercado abaixo da cota patrimonial. Então, bem interessante o momento. Depois, com ânimo, quando o pessoal percebeu que os galpões logísticos realmente eram mais resilientes, eram ótimas alternativas de investimento frente à crise, a procura foi grande, o preço subiu e acaba dando essa distorção no PVP. Fica lá 40% negociado acima do valor patrimonial. Então é realmente um preço que não vale a pena pagar. No longo prazo, você não vai ter uma rentabilidade e um retorno tão bom quanto esperado. E aí depois se ajusta e volta para um PVP um pouco mais dentro ali do aceitável, em torno de 1,2. Muitos gestores utilizam 1,10, o 10% como margem, ok? Mas às vezes acabam perdendo oportunidades quando o fundo se aproxima ali do 1,12, 1,15 do PVP. E tem outras pessoas que deixam uma margem um pouquinho maior, jogam ali para o 20% acima do valor patrimonial. Se chega dentro do 1,2, não é motivo para não comprar aquele fundo de investimento imobiliário. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar, você tem que fazer uma análise, olhar historicamente qual é o comportamento do PVP, se ele está ali dentro da média 1,2, beleza, se está 1,15 dentro da média histórica, show de bola. Por quê? Como eu falei, os fundos bons, com boas qualidades, o pessoal vai atrás deles. Então, quando se aproxima do PVP ou fica abaixo aqui do valor patrimonial, muita gente entra comprando. Então, é muito difícil você ter momentos no mercado em que o valor de mercado desse fundo vai se aproximar do valor patrimonial. Então, tá aí para vocês, fundos de investimento imobiliário. Se você gostou desse conteúdo, curte para você continuar recebendo outros vídeos e não deixe aí, não se esqueça de colocar um comentário nos contando o que você quer ver por aqui nos próximos vídeos. Grande abraço, vamos lá, firme e forte!